Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Dando prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu hoje vou falar sobre o capítulo de número 27, cujo título, então, é Pedi e Obtereis. Então, a qualidade da prece: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Isso está em São Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Então, esse capítulo ele fala da qualidade da prece, que, na verdade, muitas vezes a gente se coloca em evidência e há não a necessidade disso acontecer. Né? Aqui fala também da multiplicidade de palavras, que às vezes a gente pode achar que quanto mais a gente pede, ou com muitas palavras, ou fazendo aquilo que a gente chama de ladainha, na verdade, o que importa mesmo é o sentimento, é a sinceridade naquela intenção que nós temos de nos conectar com a espiritualidade maior. Então, isso sim é importante, sempre a gente lembrar o sentimento que a gente coloca em relação à nossa oração, porque ele é arrebatador. Na verdade, esse pedir obtereis, ele ocorre e a gente sabe que a gente é atendido no momento que a gente tem uma necessidade e o merecimento daquilo. Então, a oração, ela nos conecta, então, com algo mais elevado que nós. E para isso, a gente precisa perdoar também aqueles nossos desafetos, aquelas pessoas que a gente tem alguma desavença, para que a gente consiga estar com o nosso coração limpo e puro. E muitas vezes, quando a gente fala em perdão, a gente vê um estranhamento, porque a gente pensa que perdoar alguém é eximir ele da responsabilidade ou da culpa, né, que aquela pessoa tem, aquela pessoa nos feriu. Então, a gente acha que perdoando, ela vai ser eximida e vai ficar livre, vai ficar bem, né? E, na verdade, nós é que deixamos de estar presos àquele sentimento em relação a outra pessoa, o sentimento de rancor, o sentimento de mágoa. Então, isso é muito importante antes da nossa oração, para que a gente possa realmente elevar o pensamento e conectar com Deus, conectar com os bons espíritos e saber que nós nos tornamos canal e um instrumento de amor para nós mesmos quando a gente reza. Então, a eficácia da prece, ela já é sacramentada. A gente sabe que ela existe, né? Que ela tem uma eficácia. E muitas vezes a gente pode pensar, mas se Deus nos conhece tão bem, para que eu vou rezar? Né? Ele sabe o que eu preciso, ele sabe desde que eu nasci, né, a minha evolução, o meu grau de adiantamento aqui na Terra. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existe o livre-arbítrio, mesmo que as leis sejam imutáveis, as leis divinas, e que se não fosse esse livre-arbítrio, a gente teria só um determinismo aqui na Terra. A gente não poderia fazer escolhas, né? Então, a gente tem essa possibilidade de fazer escolhas e se conectar com essa prece no momento que a gente entende que muitas vezes Deus não dá aquilo que a gente precisa num primeiro momento, mas Ele nos dá caminhos e meios
para que a gente chegue àquilo que a gente quer, né? Ele nos mostra uma luz ali na nossa escuridão e mostra o quanto isso é possível de superar aquelas adversidades, né? A gente tendo muita fé em Deus, fé em si mesmo também, a gente consegue. Porque já dizia, né, o nosso evangelho, ajuda-te e o céu te ajudará. Então não é simplesmente a gente pedir, a gente precisa fazer um esforço, né, no plano da vontade, no plano do determinismo. Então, para que a gente possa ter sempre aquilo que a gente fala aqui, o merecimento de acordo com a nossa necessidade. Então, isso é muito importante, a gente sair através do impulso da nossa vontade na oração, mas também fazer algo em prol daquilo. É a mesma coisa que nós estamos hoje nessa palestra, que é um ato de oração, essa palestra, e o que nós vamos fazer com tudo isso que a gente ouviu aqui? Quando a gente sair da porta dessa casa e for para as nossas casas, os nossos lares, os nossos trabalhos, para junto da nossa família, dos nossos amigos, o que a gente vai fazer com tudo isso, né? E aí vai depender do nosso desempenho, vai depender daquilo que a gente vai fazer com o que a gente aprendeu. Então, a ação da prece, o capítulo traz, que é a transmissão do pensamento. Às vezes a gente não sabe o quanto o pensamento é forte, o quanto ele é importante na nossa vida. Nós estarmos com o plano mental alinhado, com bons pensamentos, alinhados com relação à espiritualidade maior, aos nossos mentores, para que a gente seja também ajudado, né? Então, sempre fazendo uma varredura, sempre fazendo uma limpeza mental quando acorda, para que a gente possa realmente agradecer essa possibilidade que a gente tem de ter, né, o nosso pensamento nos guiando. Então, existe essa comunicação mental na prece, que pode ser de um ser encarnado para um ser desencarnado, pode ser para vivos e pode ser para a gente mesmo, né, individualmente. Pode ser também um pedido, pode ser um agradecimento que a gente faz, ou uma glorificação, mas sempre é uma invocação a algo que a gente se coloca predisposto a receber aquilo e se coloca à disposição da espiritualidade para receber, então, aquela luz, aquela energia diante da prece. Então, como é que funciona isso tudo, né? Existe o fluido universal, que ele ocorre, então, através da comunicação mental entre dois seres, e se estabelece uma corrente fluídica, né? Assim como o ar é para o som. Só que essa corrente fluídica ela é infinita, porque os espíritos, os bons espíritos, eles estão sempre aqui, né, a nos guiar, e eles habitam outros mundos habitados. A gente sabe que a Terra é um mundo de provas e expiações, é um dos mundos que existem. E esses outros mundos, eles são, por exemplo, dos bons espíritos, mundos celestiais, mundos mais evoluídos, e que, portanto, eles vêm ao nosso socorro e nos ajudam, de alguma forma, né? Então, as misérias que a gente vive, as dificuldades que a gente vive, elas vêm muito daquilo que a gente chama de infringir as leis de Deus. Muitas vezes a gente tem uma ação e que é dentro da nossa necessidade que a gente precisa. Mas muitas vezes a gente ultrapassa esse limite e aí acaba refletindo, né, em doenças, por exemplo, quando a gente tem um excesso, né, em relação às nossas necessidades, a ambição
muitas vezes que a gente tem de querer algo em demasia, que a gente pode, né, sofrer uma ruína, sofrer uma queda por isso. Então, é importante a gente saber o que pedir também, o que está de acordo com a nossa evolução aqui na Terra e o que é do nosso merecimento naquele momento existencial. Então, eu trouxe também para vocês, para finalizar, uma oração que eu acho extremamente bonita, que se chama Oração da Intimidade. E essa oração ela está nas Leis Morais e Saúde Mental, que é o estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, do autor Sérgio Luiz da Silva Lopes. É um livro muito bom, ele fala das leis morais de Deus. Então, para finalizar essa oração, ela fala assim: Senhor, ajuda-nos a nos tornarmos melhores, principalmente na nossa visão de nós mesmos. Manda-nos o teu bom mensageiro para que ele limpe nossa visão. Reveste-nos de teu sorriso e ensina-nos tua canção. Mostra-nos tuas estradas e localiza onde estamos. Quando olharmos para o futuro, que possamos ver a esperança. Quando olharmos para o passado, que enxerguemos os carinhos recebidos, mesmo que escassos, sejam esses a serem lembrados. Todos os tivermos, não fosse assim, não estaríamos vivos. No dia de hoje, dá-nos tuas bênçãos em abundância, e não nos economizes de tua luz, mesmo que ela nos ofusque os olhos ou nos embriague os sentidos. Só assim poderemos observar o alvo, não aquele dos nossos planos limitados, mas aquele de nossa divina destinação, o de atingir as estrelas que margeiam tua morada no universo sublime do teu infinito amor. Que assim seja.